Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho de como a maternidade atípica ela chegou na minha vida. Há 10 anos atrás, nós decidimos aumentar a família. Foram 2 anos de tentativa, até que o tão esperado positivo veio. Nós nos guardamos no primeiro trimestre, porque como nós já tínhamos tido um aborto antes, nós decidimos guardar e tentar vencer aquele primeiro trimestre. Graças a Deus, nós vencemos. E a gravidez deu a sua continuidade. Foi uma gravidez com suas dificuldades. Eu tive que parar de trabalhar para ter alguns cuidados. E com 35 semanas, a nossa Rafinha decide que ela queria vir ao mundo, no dia 11 de setembro de 2014. Foi um parto muito complicado, com 26 horas de trabalho de parto. Nossa Rafinha nasceu e foi direto para a UTI, onde ela passou 10 dias. Depois daqueles cuidados da UTI, ela teve alta e nós viemos para casa com a nossa pequena, acreditando que nós iríamos viver normalmente aquele novo tempo. Até que com 17 dias de vida da Rafaela, nós recebemos uma ligação, onde o teste do pezinho da Rafa tinha dado alterado. E ali, nós, com o coração apreensivo, sem saber o que estava acontecendo, que tipo de alteração tinha acontecido, nós fomos até o hospital no outro dia, que era especializado na área do pezinho, do teste do pezinho, e nós chegamos lá e conhecemos a doutora Paula, que cuida da Rafa até hoje. E ali ela nos explicou que o teste do pezinho da Rafaela tinha apontado uma doença rara, genética, chamada fenilcetonúria. Uma doença que a criança, ela herda o traço dos pais. E ali nós descobrimos que eu tinha um traço e o meu esposo tinha outro. E a Rafaela tinha nascido com a doença. Era uma doença que ela nascia sem uma enzima. A enzima que é responsável pela quebra da proteína que a gente ingere. Então ali a gente descobriu que a Rafinha não ia poder comer nenhum tipo de proteína, nem animal e nem vegetal. Ela não poderia comer nada que derivasse de animal e nada que fosse grão. Então nós descobrimos que a Rafa teria uma dieta extremamente restrita e que a falta do cuidado dessa dieta poderia causar muitos problemas para ela, principalmente neurológicos. Porque se ela comesse a proteína, ela não tinha nenhuma enzima que quebrasse aquela proteína. Porque o que eu aprendi foi que nós temos uma enzima que quebra a proteína que a gente se alimenta, liberando para os órgãos o necessário e o excesso, liberando o excesso. A Rafaela não tinha aquela enzima. Então ela não poderia ingerir nenhum tipo de proteína, porque a proteína que ela ingerisse iria ficar paradinha dentro do corpo dela. E aquela proteína parada, ela se transformaria numa substância que visitaria todo o corpo dela, que faria mal aos seus órgãos, mas quando chegasse aqui, poderia causar uma lesão neurológica. Então nós entendemos que era grave aquilo que ela tinha. Claro que nós conhecemos crianças que nasceram com a mesma síndrome e que já estavam com 8, com 10, com 15. Conhecemos alguns adolescentes que se trataram no hospital. Isso nos deu uma esperança de que a nossa Rafinha, ela poderia ter uma vida normal. Ali nós recebemos todas as orientações de como iria ser. Eu poderia ter amamentado a minha Rafa, mas ela não pegou o peito. Então eu não pude amamentar ela por este motivo, mas se ela tivesse pegado o peito eu ia conseguir amamentar ela normalmente. Então ali nós recebemos essas orientações. A Rafaela ainda fez mais 4 testes após o primeiro, porque a médica queria ter certeza que a alteração era a síndrome de West, porque a gente queria saber se tinha a ver com o parto ou se tinha a ver com as medicações que ela tomou na UTI quando ela nasceu. E quando nós fizemos o 5º teste,
que deu novamente fenilcetonúria. Ali ela foi realmente diagnosticada. E nós já saímos daquele hospital, com todas as orientações, papéis para entrar, porque ela precisava tomar uma fórmula que tinha todos os aminoácidos, vitaminas, que existia dentro dos alimentos que ela não podia comer. E ela precisava tomar aquela fórmula diariamente. Nós saímos dali com esse diagnóstico, fenilcetonúria. Nós viemos para casa e nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Geralmente a gente sofre por antecedência e foi exatamente o que aconteceu com a minha casa. Eu sofri, mas o meu marido sofreu mais do que eu. Eu me lembro que quando ele comia, se deparava com uma comida que a Rafaela não poderia comer, ele chorava. E foi assim durante 1 ano. Nós precisávamos conviver com aquilo. Nós precisávamos ensinar os nossos familiares. Era algo novo, era o primeiro diagnóstico na minha família, na família do meu esposo. Nós não tínhamos nenhuma referência, porque por ser uma doença rara, na cidade onde a gente mora existia a Rafaela e mais 6 crianças na época. Então nós não tínhamos nenhum conhecimento, nenhum entendimento de como seria. Precisávamos entrar nessa jornada sem saber como seria. Vivendo um dia de cada vez e acreditando que a nossa filha iria se desenvolver. Foi passando os meses, nós começamos a inserir alimentação e começamos a ver que a Rafaela sim poderia ter uma vida normal. Ela começou a crescer, se desenvolver, engatinhou na idade certa, começou a caminhar com 1 ano e 2 meses, começou a falar com 8 meses e ela bem tagarelinha, falava tudo. Nós estávamos desfrutando e em paz, porque a gente viu que a nossa filha teria uma vida normal. Até que com 1 ano e meio, tudo mudou. Nós estávamos aprendendo a como fazer as coisas. Precisávamos ensinar a Mana, que na época tinha 11 anos, a lidar com a dieta nova. Tinha coisas, basicamente, aquilo que a Mana podia comer. A Maninha não podia. E nós tivemos que ensinar a Mana, que se tornou perita em ler rótulo, em saber o que a Maninha podia e não podia comer. Essa era a nossa realidade. Teve coisas que a gente fez com a Camille que não deu para fazer com a Rafa. Então eu vivi aquela dor de não poder viver a maternidade que eu vivi na primeira. De poder dar algumas comidas que eu dei para minha filha mais velha que eu não podia dar para minha filha mais nova. E eu guardei aquela dor dentro de mim, porque eu achava que eu não podia falar. Eu achava que ninguém ia me entender. Eu chorava, mesmo com tudo que tinha acontecido, vendo que a minha filha poderia ter uma vida normal, ela era diferente. A minha casa era diferente. A gente ia em aniversários que eu precisava levar a comida da Rafaela pronta, porque não tinha comida para ela. Tinha lugares que a gente evitava de ir porque sabia que não ia ter comida para ela. Ela foi uma criança que se adaptou muito bem com a nova realidade dela. Com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu me lembro que a médica disse assim para mim: a Rafaela precisa ir para uma creche, mesmo que tu não esteja trabalhando, porque ela precisa lidar com o diferente, porque a casa de vocês favorece ela, na mesa não tem a comida que ela não pode comer. A gente tirou da altura dela tudo aquilo que ela poderia pegar e que ela não poderia comer. Então a nossa casa era adaptada para a Rafaela, mas o mundo lá fora não era. Ela ia nas casas e o que estava na mesa era o que os outros comiam e ela não podia. E nós precisávamos ensinar a nossa filha que o mundo não ia ser favorável para ela. E a gente colocou ela na creche. Primeiro foi 3 vezes por semana, com todo medo. Tinha todo aquele cuidado. E se ela comer, o que vai acontecer? Aí eu tinha que explicar, ela não é alérgica, não vai acontecer nada na hora que ela comer. Mas depois, se ela repetir aquilo, isso pode prejudicar. Então eu gastava muito a minha energia e o meu tempo ensinando as pessoas a como lidar com a Rafa. Que tipo de comida ela podia.
Mas o que mais doía no meu coração é quando eu contava pra Rafa e as pessoas diziam assim, coitadinha. Aquilo quebrava o meu coração. Porque eu sabia que a minha filha não era coitada. Porque eu sabia que aquela era a vida dela. E se todo mundo olhasse pra ela como uma coitadinha, ela nunca iria desfrutar daquilo que ela tinha. Até que eu comecei a mudar a forma que eu ensinava. Porque talvez a forma que eu ensinava para as pessoas realmente fazia com que elas olhassem a minha filha como coitada. E ela não era. O meu esposo, ele tem um filho do primeiro casamento. E ele teve uma escolha de ser vegetariano. Ele junto com a esposa dele. E toda vez que nós íamos até a casa deles, a Rafaela tinha um banquete para comer. Era o único lugar que a gente ia, que a Rafaela, eu não precisava me preocupar, porque tudo que estava na mesa a Rafaela podia comer. E geralmente eles foram as pessoas que mais estudaram e me perguntaram e me fizeram perguntas porque eles tinham uma alimentação diferenciada dos outros. Mas era por escolha. A Rafaela tinha nascido assim. E aí eu comecei a mudar o meu discurso. Não. A nossa Rafinha, ela é vegetariana. Alguns são vegetarianos por escolha. A Rafaela nasceu. Só que na dieta do vegetariano tem algumas coisas que ela não pode comer. Então eu comecei a mudar. E a Rafinha, quando começou a ir pra creche, ela começou a aprender que ela não podia. E aí eu recebi um ensinamento. Vocês precisam ensinar a Rafaela a lidar com o diferente dentro de casa. Por quê? Porque o diferente da rua não iria ensinar ela com tanto amor e carinho quanto nós dentro de casa iríamos ensinar. Nós tínhamos uma força-tarefa. Quando ela ia em qualquer lugar, a Mana ia junto, porque a Mana era perita e ela sabia tudo que a Maninha podia e não podia comer. Então a Mana sempre foi aquele escudo. A Mana sempre foi aquela pessoa, não, mãe, eu vou junto, porque eu sei que a Maninha pode comer e eu vou dizer. E ela era assim, firme. Não, isso a Mana não pode. Ela ficava até braba quando alguém tentava dar comida pra ela. Mas a Camille, a nossa filha mais velha, tinha uma dor escondida. Ela silenciou a dor dela. E deixou que as coisas rolassem. E a Rafinha começou a viver muito bem. Começou a evoluir, começou a aprender, ela começou a conhecer a comida que ela podia e a que ela não podia. Nós montávamos a comida na mesa e nós dizíamos para ela, esse é o nosso e esse é o da Rafa. E ela ia no dela. E ela começou a ir nos lugares e reconhecer as comidas. Então ela não pedia o que não era dela, ela não pegava o que não era dela. Teve uma fasezinha que ela roubava a comida que ela sabia que não podia comer e se escondia para comer, e a gente tinha que ir lá com toda a naturalidade, né, sem assustar, pegava da mãozinha dela e dizia que não podia, mas aquilo que ela já tinha engolido não dava para tirar de dentro da boca dela. Então a gente já estava se acostumando. Então a gente já estava numa rotina que era favorável para toda a família. Até que com 1 ano e meio tudo mudou. Foi aonde vem o segundo diagnóstico. E antes de contar essa parte 2 da Rafaela, eu quero agradecer você por chegar até aqui, por ver esse vídeo até o final. E eu quero convidar você a curtir esse vídeo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Quero convidar você a compartilhar com as mães atípicas que você conhece. E também quero convidar você a seguir a nossa página no Instagram, que é Diário de Mãe _especial. Ali você vai conhecer o dia a dia da Rafa, ali você vai ter posts que vão falar mais sobre o dia a dia, mas ali também você, mãe especial, que quer contar a sua história, vai ter um espaço. Ali você pode me mandar direct, ali você pode me chamar pra gente conversar, porque esse canal ele não é só para contar a minha história. Esse canal é para contar a sua história. Então eu quero agradecer você e até o próximo vídeo.